Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta quinta-feira, dia 30/11 de 2023, dia 30/11, aniversário do meu filhão, Rafael, molecão, fez mais um ano de vida, fazendo aí 22 anos, meu filho. Tenho uma filha mais velha, né? Ele é o caçula, são dois, é um casal. Ele é o mais novo, fazendo 22 anos. Já teve os parabéns, já teve bolo, mas desejo mais uma vez aí muitas felicidades ao meu filhote. E neste dia 30 tivemos aí o término da 36ª rodada do Brasileirão 2023. Óbvio que pela proximidade com o final, as coisas vão se definindo. E nessa rodada ficou mais algumas coisas já definidas, independente do que aconteça nas duas últimas rodadas. Tivemos resultados surpreendentes, resultados dentro daquele esperado, muito óbvio. E a gente vai falar nesse momento sobre isso, sobre a classificação, configuração. Temos chances, né? A gente vai falar no próximo vídeo, que na rodada 37 tenhamos já o campeão brasileiro. Também na próxima rodada já poderemos saber quem são os 4 que vão cair. 3 a gente já sabe. Poderemos ter o 4º já na próxima rodada. Então muita coisa se definiu nessa rodada também os times que irão para a Libertadores. Agora falta definir quem vai para a fase de grupos e para a pré-Libertadores. Então muita coisa se definiu nessa rodada. E o Canal Resenha com Magalhães, mais uma vez, já em ritmo também de final, vem fazer mais uma vez o resumo do que aconteceu na rodada, dando aí, fazendo os seus comentários, os seus elogios, destaques e decepções. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, que cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação de como ficou o Campeonato Brasileiro ao término da 36ª rodada. Bom, Palmeiras, líder do campeonato com 66 pontos. Segundo colocado, Botafogo com 63. O terceiro, Atlético Mineiro, também com 63. O quarto, Flamengo, também com 63. A diferença de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo é o saldo de gols, porque eles estão empatados em tudo. Número de vitórias, número de empates, número de derrotas. A diferença é o saldo de gols. E em relação ao líder, além do Palmeiras ter uma vitória a mais que Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, além dos 3 pontos, o saldo de gol do Palmeiras também é superior ao de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Ou seja, a rodada do Palmeiras foi a rodada dos sonhos. O Palmeiras na rodada de número 37. Dependendo do que aconteça, pode acabar com o campeonato e sagrar-se campeão mais uma vez. Então a rodada foi muito boa para o Palmeiras. Eita, começaram a cortar alguma coisa aí com Maquita. Mas vamos lá do jeito que tá. Desculpa aí, mas agora não vai dar para parar. Bom, vamos lá.
Na quinta colocação temos o Grêmio com 62 pontos. E na sexta colocação o Bragantino com 59. Esses 6 times estão classificados para a Libertadores. Não tem mais como mudar isso, tá? Não tem como mais mudar isso. Quem são os 8 times que estão na Libertadores? São Paulo e Fluminense, Copa do Brasil e Libertadores. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino. Bom, o Grêmio se garantiu na próxima Libertadores porque ganhou o seu jogo contra o Goiás de 2-1. E o Bragantino, apesar de ter perdido o seu jogo, contou com a colaboração do único time que poderia tirar a sua vaga, que era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu o seu jogo, que a gente vai falar daqui a pouco. Quer dizer, o Atlético Paranaense empatou o seu jogo. Com isso, o Bragantino fica a 6 pontos do Atlético Paranaense. Porém, o Bragantino está com 59 pontos e 16 vitórias. O Atlético Paranaense está com 53, pode chegar a 59, mas tem 13 vitórias. Vai chegar no máximo a 15 vitórias. E o Bragantino tem 16, ou seja, empataria em número de pontos, porém no número de vitórias, que é o critério. O primeiro critério de desempate, o Bragantino ganha. Então o Bragantino, mesmo com a derrota, está classificado para a Libertadores. Agora, quem é que vai ficar na fase de grupos? Quem é que vai ficar na pré-Libertadores? Isso ainda não está definido. Ainda não está definido. Porque a diferença do sexto colocado para o segundo colocado é de 4 pontos. Faltam 6 em disputa. Então, na minha observação, apenas o Palmeiras, na minha opinião, apenas o Palmeiras está praticamente classificado para a fase de grupos. Porém, esse Campeonato Brasileiro está tão louco, mas tão louco, mas tão louco, que você não pode cravar muita coisa. O Palmeiras, por exemplo, tem 2 jogos que podem ser difíceis. Podem. Fluminense e Cruzeiro. O Palmeiras pode perder para os 2. Não pode? O que está acontecendo no campeonato, você não tem como você... Não acho que vai acontecer, mas não tem como você não cravar. Tá? Até porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a rodada 37. Essa rodada tem um jogo mais especial da rodada. Tem um jogo que é o mais especial da rodada, que é entre Palmeiras e Fluminense. Esse jogo vai definir uma porrada de coisa. Vai definir um monte de coisa. Na parte de cima da tabela, obviamente, né? Então, esses 6 já estão garantidos na pré-Libertadores, na Libertadores, junto com Fluminense e São Paulo. Aí na 7ª colocação você tem o Fluminense, na 8ª colocação o Atlético Paranaense, que vai para a Sul-Americana, não tem mais chances matemáticas de Libertadores, no ano do seu centenário, uma decepção para a sua torcida. O São Paulo é o 9º, ritmo de férias, né? Já está na Libertadores, ou seja, é só para cumprir tabela. O Internacional, o 10º com 49 pontos, livre de rebaixamento e também, provavelmente, na Sul-Americana. O Fortaleza na 11ª colocação com 48 pontos, livre de qualquer perigo de rebaixamento e também na Sul-Americana. O 12º é o Cuiabá com 48 pontos, também livre de qualquer perigo de rebaixamento e provavelmente também na Sul-Americana. Na 13ª colocação, o Corinthians com 47 pontos. Está a 6 do Bahia, né? Faltam 6 pontos. Mas se o Corinthians perder 2 e o Bahia ganhar as 2, o Bahia passa o Corinthians, porque vai ficar com o mesmo número de pontos e vai ter número de vitórias maior. Então, está muito bem caminhado o jogo aí, a não queda do Corinthians. Porém, existe um mínimo risco. Sinceramente, eu não acredito nesse mínimo risco aí de rebaixamento. Sinceramente, não acredito, até porque o Vasco tem 2 jogos muito difíceis, o Santos tem jogo difícil, o Cruzeiro tem jogo muito difícil, o Bahia tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Então, irmão, na minha opinião, mesmo que o Corinthians perca as 2, para mim, o Corinthians já está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento.
Aí na 14ª colocação, esse sim, brigando contra o rebaixamento, o Cruzeiro com 45 pontos, 15º é o Santos com 43, 16º é o Vasco da Gama com 42. Primeiro time fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento, o 17º é o Bahia, é a única vaga que falta. Só tem uma vaga no Z4. E é essa que o Bahia ocupa nesse momento. A tabela do Bahia é menos complicada do que Vasco, Santos e Cruzeiro. É menos complicado. Acho que nessa briga aí, quem está numa situação, apesar de não estar na zona de rebaixamento, mas está numa situação bem complicada, é o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama, que tem 2 jogos super difíceis. Super difíceis. Bom, mas futebol a gente já viu de tudo. E esse campeonato em específico está completamente louco, né? A gente não pode garantir nada. E já rebaixados, o Goiás na 18ª colocação, que foi rebaixado matematicamente nessa rodada, porque perdeu o seu jogo. Na 19ª colocação, já estava rebaixado o Coritiba. E o último colocado, o América Mineiro. Então, nessa rodada foi definido o quê? O Goiás, rebaixado. O Atlético Paranaense, fora de qualquer possibilidade de Libertadores. Também tivemos, se safando de qualquer perigo de rebaixamento, Internacional e Fortaleza. O Cuiabá já estava livre. Então, Internacional e Fortaleza também aliviam qualquer possibilidade de rebaixamento. E o Corinthians praticamente selada a sua permanência na Série A. Então fica definido para as próximas rodadas, na minha opinião, briga contra o rebaixamento. Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Os 4 correndo dessa única vaga. Os 6 primeiros, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino, já definidos que esses times irão à Libertadores. Não tem como sair essa configuração juntamente com Fluminense e São Paulo. Então, ficou definido nessa rodada essas situações. E definido também que o campeonato está nas mãos do Palmeiras. O título brasileiro de 2023 está nas mãos do Palmeiras. Porém, o título já esteve na mão do Botafogo durante milhões de rodadas. 80% do campeonato, o título esteve na mão do Botafogo. E o Botafogo prova que é a maior amarelada, o maior cavalo paraguaio da história do futebol brasileiro, se não for do futebol mundial. Eu não me lembro de ter visto algo parecido com o que o Botafogo não fez no retorno. A campanha do Botafogo, cara, sinceramente, cara, é vergonhosa. Só para pegar aqui, o Botafogo fez 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, né? 11, 12, 12, eu não me lembro essa rodada aqui qual foi. 12, 12, deixa eu pegar aqui. 12. Eu quero ver qual foi o primeiro jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro aqui. Conta quem foi. Tá. 12. 12. Foi contra o São Paulo. 12. Então vamos lá. Pegar aqui.
12. Tá. 12, fez 15. Botafogo fez 16 pontos, se eu não estiver enganado, nesse retorno. Cara, 16 pontos. Só para você ter ideia, o primeiro turno do Botafogo foi tão louco, foi tão fora da curva, que o Botafogo ainda é o segundo colocado. O Botafogo ainda é o segundo colocado. Por mais esquisito que seja, o Botafogo ainda é o segundo colocado. Cara, impressionante a campanha que o Botafogo fez no primeiro turno em relação ao segundo. É a maior amarelada da história do futebol mundial o que o Botafogo está fazendo. O Botafogo, se estivesse fazendo uma campanha aí de meio de tabela, de 11º, 12º, 13º colocado, o Botafogo seria o campeão brasileiro. Impressionante a entregada de paçoca do Botafogo. Então, vamos lá para os jogos, para os resultados que tivemos nessa 36ª rodada. Bom, tivemos Vasco da Gama 2, Corinthians 4, um grande resultado para o Corinthians, e coloca o Vasco numa situação pior do que a do Bahia. Apesar do Bahia estar na zona de rebaixamento, a situação do Vasco é pior, porque o Bahia ainda tem um jogo que você pode dizer, esse jogo o Bahia tem condições totais de fazer 3 pontos, que é o jogo contra o América Mineiro. O Vasco tem 2 jogos que você não pode falar, olha, aqui dá para ele fazer 3 pontos. Para mim, os 2 jogos que o Vasco tem, nenhum dos 2 ele tem condições de fazer 3 pontos. Pode fazer, mas não é o favorito. No caso do Bahia, ele tem um jogo que ele é o favorito, que é contra o América Mineiro. Então a situação do Vasco, com essa derrota, ficou desesperadora. Desesperadora. E o Corinthians, basicamente, como a gente viu na classificação, se livra do rebaixamento. Santos 0, Fluminense 3. Santos é o outro que está brigando contra o rebaixamento ali. Pegou um time relaxado, tranquilo, mais forte. Além de ser mais forte, relaxado, tranquilo, sem preocupação nenhuma. Tanto fez para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em ritmo de treino para o Mundial de Clubes. Então a vitória do Fluminense fora de casa, muito normal. Muito normal. Tamanha diferença que tem os times. Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. Cara, a vitória do Atlético Mineiro não é surpreendente. O que me surpreendeu foi o placar. Agora, diferentemente de um monte aí de modinhas, foi um massacre. Não achei um massacre. Não achei massacre. O Atlético Mineiro aproveitou as oportunidades que teve. Em momento nenhum, o Atlético Mineiro dominou o jogo. O Atlético Mineiro ganhou na tática. O Tite fez uma tática, o Atlético Mineiro outra. A tática do Atlético Mineiro era jogar no contra-ataque. E anular Pedro e o Arrascaeta. E conseguiu. Então, taticamente, o Atlético Mineiro foi superior. Taticamente foi superior. A tática funcionou. E aonde é que a tática do Atlético Mineiro funcionou mais? Porque fez o primeiro gol. Se o Flamengo faz o primeiro gol, essa tática do Filipão ia ter que mudar. Ele ia ter que se expor. Ele ia ter que ir pra frente. E quem ia ficar no contra-ataque era o Flamengo. Então, a tática do Filipão funcionou porque fez o primeiro gol. Então, parabéns ao Atlético Mineiro. Mas foi um jogo tático, de táticas diferentes, que quem fizesse o primeiro gol iria levar vantagem. Então, não achei vareio, tá todo mundo falando. Não, sinceramente, não achei. Não achei que o Flamengo jogou mal. Não achei. Só que o Flamengo teve que tomar um gol no início do primeiro tempo, depois um gol no início do segundo tempo. Aí, irmão, fica complicado você pegar com um time que está taticamente bem armado para se defender. Então, um grande resultado do Atlético Mineiro, justo, mas não achei vareio, como muitos aí falaram. E também não achei vergonhoso, como muitos falaram. Sinceramente, não achei. Achei um jogo de 2 grandes equipes, onde a tática de um funcionou. Simples assim. Não achei vareio. Mas um grande resultado para o Atlético Mineiro, que o coloca na frente do Flamengo e na briga pelo título, dependendo do que aconteça na próxima rodada. Bahia 0, São Paulo 1. Bahia também é outro time que está dando uma botafogada, né? A palavra da moda agora é botafogar. Então, o Bahia está dando uma botafogada, apesar de os resultados ajudarem o Bahia não se ajuda. O problema todo é que se o Bahia não se ajudar, ele vai cair.
O Bahia tem todas as chances na próxima rodada de sair da zona de rebaixamento. Todas as chances. Porque se não sair nessa rodada, esquece, na última rodada vai cair. Porque a última rodada, o Bahia pega em casa o Atlético Mineiro. E talvez o Atlético Mineiro brigando por título, mas com certeza brigando por uma vaga direta na Libertadores. Então, irmão, se o Bahia não sair da zona de rebaixamento nessa rodada, na próxima, esquece. Na próxima, esquece. Futebol a gente já viu de tudo. Mas, irmão, já vimos o Bahia ganhar do Atlético Mineiro lá, em Minas. Mas, irmão, do jeito que está hoje, com a pressão que está hoje, se o Bahia não ganhar o próximo jogo contra o América Mineiro, está rebaixado. Essa é a minha opinião. E o São Paulo também está livre, leve, solto, tranquilo. Já está na Libertadores. Está igual o Fluminense ali, tranquilo. Jogou e no finalzinho do jogo conseguiu o seu gol. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo. O Bahia foi infantil. O Bahia foi garoto. 1 ponto pro Bahia nesse jogo tirava o Bahia da zona de rebaixamento. O Bahia, com 1 ponto, tirava o Bahia na zona de rebaixamento e passava toda a pressão pro Vasco. O Vasco já está pressionado, ia ficar mais ainda. Então, olho grande nos 3 pontos, perdeu 1. Perdeu 1. Vou dar um exemplo. O Cruzeiro empatou em casa e abriu 4 pontos pro Bahia. Para ver como a gente tem que ter os 3 pontos de qualquer maneira. Não pensaram no campeonato. Se o Bahia tivesse pensado no campeonato, ia ver que aquele empate não tinha se exposto do jeito que se expôs. Porque se empata, ia ficar 3 do Cruzeiro só. Na próxima rodada, ganhando, o Cruzeiro perdendo, que tem um jogo difícil contra o Botafogo, passaria todo mundo. Então o Bahia não pensou no campeonato, pensou no jogo. Quebrou a cara. Pensaram como juvenil. Rogério Ceni, todo mundo pensou como juvenil. Não pensou na tabela, pensou no jogo. E quebraram a cara e perderam. Cuiabá 0, Internacional 2. Cuiabá já livre de qualquer perigo de rebaixamento, tá jogando tranquilo. O Internacional é mais time, fez um bom jogo, acabou vencendo por méritos. Parabéns ao Inter. Coritiba 1, Botafogo 1. 2 gols depois dos 45 minutos. O Botafogo foi do céu ao inferno em 2 minutos. Irmão, é inexplicável o que está acontecendo com o Botafogo. Tem que se fazer aí uma live de 2, 3 dias para tentar entender o que aconteceu com o Botafogo e mesmo assim vai ficar inexplicado. Agora, uma coisa já está garantida para a diretoria do Botafogo, para os jogadores do Botafogo e para a torcida do Botafogo. Não tem complô contra o Botafogo. Não tem complô. Para com essa porra desse chororô. É o Botafogo contra o mundo, é todo mundo contra o mundo. Irmão, se o Botafogo está nessa situação de não ter mais o título, a culpa é do Botafogo. Para com essa porra de chororô de colocar a culpa em todo mundo. Tá parecendo aquelas mães que não admitem que o filho erra. Né? É chamado na escola, a mãe chega na escola, a diretora falou, aconteceu isso, isso, isso. A culpa não é do meu filho. A culpa é das companhias que o meu filho está andando. Meu filho é um santo. A partir do momento que começou a andar com aquele garoto, andou com aquele outro garoto, meu filho vê assim. A culpa não é do meu filho. A culpa é das mais influências que estão na cabeça do meu filho. Meu filho é um santo. A torcida do Botafogo, a diretoria do Botafogo diz exatamente assim. Para com esta porra. A culpa é do Botafogo. Ponto. Para de querer colocar a culpa nos outros. Pô. Chororô da porra. Aí quer continuar sendo sacaneado. E o dono do Botafogo contribui para nego zoar o Botafogo, fazendo uma pesquisa de quantos pontos tiraram do Botafogo. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porque se for fazer isso, todo mundo perdeu ponto de maneira injusta. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, todo mundo perdeu, pô. Todo mundo perdeu. Aí dá margem para ser mais sacaneado. Porra, arrego, né? Palmeiras 4, América Mineiro 0. Placar muito normal, dentro do que a gente imaginava. Que o Palmeiras ia golear o último colocado, e aí nada demais, e colocou as 2 mãos no título. Só depende do Palmeiras. Na próxima rodada, dependendo do que aconteça, o Palmeiras já é campeão. E além do resultado que aconteceram, o Flamengo perdeu, o Botafogo empatou, ou seja, tudo a favor do Palmeiras. O Palmeiras só depende dele. Eu não acredito que o Palmeiras vai botafogar. Não acredito. Mas como esse campeonato está tão louco, mas sinceramente, eu não acredito que o Palmeiras
a 2 rodadas do fim, vai botafogar. Ah, e só para um detalhe. Mesmo que o Palmeiras perca, o Palmeiras não vai sair da liderança. Tá? Aí vai para o último jogo, ainda dependendo só dele. Então, 2 rodadas, o Palmeiras só depende dele para ser campeão. Se não for nessa, é na última. Grêmio 2, Goiás 1. Um jogo difícil pro Grêmio, contra um time que estava brigando contra o rebaixamento. O Grêmio conseguiu virar, decretando com isso a ida do Grêmio para a Libertadores. Agora o Grêmio joga as 2 partidas finais para saber em qual colocação fica, se vai para a fase de grupos direto ou para a Libertadores. E o Goiás, matematicamente, vai disputar a Série B. E tem um vídeo aqui no canal sobre esse jogo. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1. Comparando com o Bahia, o Cruzeiro poderia ter ganho, mas ficou satisfeito com o empate. Que esse 1 ponto a mais do Cruzeiro e a derrota do Bahia, o Bahia poderia ter empatado, o Cruzeiro fica a 4 pontos do Bahia. Tá vendo aí, Bahia? Se não tem o olho grande dos 3 pontos, quer ficar com o empate, estaria 3 só do Cruzeiro nesse momento. E passaria o Cruzeiro na próxima rodada se ganhasse e o Cruzeiro derrapasse. Agora não vai acontecer. Mesmo que o Cruzeiro perca, o Bahia não passa o Cruzeiro. Então o Cruzeiro jogou, estava perdendo, conseguiu aí o empate, poderia ter até virado, porque teve um pênalti a seu favor e perdeu o pênalti. Então com isso, o Cruzeiro, como a gente viu, fica a 4 pontos do Bahia, então esse 1 pontinho do Cruzeiro foi importantíssimo. Pensaram no campeonato diferentemente do Bahia e o Atlético Paranaense, com esse empate, termina qualquer chance de classificação à Libertadores. Então, o Atlético Paranaense em 2024, no ano do seu centenário, vai disputar a Sul-Americana para decepção da sua torcida. Sul-Americana é essa que o Atlético Paranaense ganhou há pouco tempo, mas a torcida do Atlético Paranaense enxerga, na minha opinião, agora a Sul-Americana não com uma conquista. A Sul-Americana para o Atlético Paranaense é um troféu de consolo. Tá na Sul-Americana, legal. Porque a torcida do Atlético Paranaense só vê agora a Libertadores como campeonato principal. Sul-Americana é pra tampar a boca. É assim que a torcida, lógico, vai querer ganhar. Mas essa é a sensação que a torcida do Furacão fica. De frustração. De desânimo. Lógico que quando começar a Sul-Americana, for passando, vai às fases finais, a torcida vai se empolgar e vai querer o título, né? Até para ir direto para a próxima Libertadores. Mas nesse momento, estar na Sul-Americana, para o torcedor do Atlético Paranaense, é decepcionante. E, terminando a rodada, Bragantino 1, Fortaleza 2. Depois de 10 jogos, o Fortaleza consegue vencer, se livra matematicamente de qualquer perigo de rebaixamento e nos meus cálculos aqui também já está classificado para a Sul-Americana. Tá? E o Bragantino, apesar da derrota, apesar de ter tido uma partida completamente estranha, os jogadores muito tensos, muito nervosos, a impressão que dá é que o vestiário do Bragantino aconteceu alguma coisa, jogadores muito pilhados, muito fora de sintonia, mas mesmo com a derrota o Bragantino está na Libertadores 2024, porque o Bragantino perdeu. O Bragantino perdendo, contou com a ajuda do Atlético Paranaense, que não ganhou. Então, com isso, o Bragantino ficou com 59 pontos, o Atlético Paranaense com 53. Mesmo que o Bragantino perca as 2 partidas e o Atlético Paranaense chega aos mesmos 59 pontos, o Bragantino vai ficar com 16 vitórias e o Atlético Paranaense com 15. Então, terminou qualquer chance do Atlético Paranaense e o Bragantino está classificado para a próxima Libertadores. Agora vai tentar ali nas 2 últimas partidas a sua classificação para a Libertadores direto. Tem 2 jogos aí para fazer, aonde tem que ganhar e contar aí com algumas derrapadas, ou pelo menos 2 derrapadas. Tem que contar com pelo menos 2 derrapadas para ele ficar entre os 4 primeiros. Então, para mim, a decepção da rodada. Decepção da rodada. Cara, decepção da rodada. Para mim, o Botafogo, decepção da rodada. Tá ganhando. Eu poderia colocar outras decepções, poderia colocar o Bahia,
Cara, botar o Flamengo como decepção num jogo contra o Atlético Mineiro? Não, cara. Eu, sinceramente, eu não vejo uma decepção. O Bahia poderia colocar, mas, cara, eu acho que não tem uma decepção maior do que você tá ganhando aos 52, 53 minutos do segundo tempo e tomar um gol aos 55. Então, irmão, o Botafogo é a maior decepção do Campeonato Brasileiro. Maior decepção do Campeonato Brasileiro, e dessa rodada é o Botafogo. Um destaque. Cara, destaque. Poderia colocar aqui o Fortaleza. Palmeiras não vejo como destaque, porque é um resultado normal, né? Mas vamos ver aqui destaque. Cara, diante da situação de pressão e por ter tomado uma goleada na rodada anterior, eu coloco o destaque o Corinthians ter vindo aqui no Rio e vencido o Vasco por 4-2. Eu coloco o Corinthians como destaque. E um pouquinho abaixo eu coloco o Fortaleza, porque vinha numa sequência de 10 jogos, 9, 10 jogos, sem vencer. Mas coloco o Fortaleza como destaque, mas para mim o principal destaque é o Timão, a vitória aqui no Rio, em cima do Vasco da Gama. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!